Olá, bem-vindos à 20ª edição da Semana Universitária. Meu nome é Gabriel Metri, sou atual capitão da equipe Dragonfly. O curso de hoje será uma introdução a métodos de elementos finitos e suas aplicações na indústria. Foi fruto de uma parceria entre a equipe Dragonfly e a Sant Engenharia. Antes de começar o curso, será feita uma breve apresentação da equipe Dragonfly e da Sant. A Dragonfly é uma equipe de aviação experimental vinculada com um projeto de extensão na Universidade de Brasília. Temos como principal objetivo atual projetar e construir a primeira aeronave elétrica tripulada da Universidade de Brasília, que será um plano do elétrico autolançável. Como representante da Santa Engenharia, temos aqui hoje o Marco Tossati, especialista em elementos finitos, que apresentará o curso em duas partes, sendo a primeira uma visão geral dos elementos finitos e a segunda uma contextualização disso no mercado e na indústria. Então, vou passar a palavra para o Marco. Marco, novamente, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, muito obrigado, pessoal também aí que está assistindo a gente. E como então foi falado, né, aqui a ideia é apresentar um pouco da SANT, o que é a SANT, né, e depois a gente vai entrar a falar de elementos finitos, né, uma introdução mais geral, mas que vai dar uma boa visão para a gente do que é a simulação e a aplicação em projetos, ok? Então, vamos lá. Pessoal, quem vos fala aqui é o Marco Tosati, tá? Eu sou ah, formado em engenharia mecânica, mestre em engenharia com ênfase em elementos finitos. Trabalho na Sant como gerente de engenharia, ok? E quaisquer contatos que vocês queiram fazer conosco aí da Sant, sigam lá a gente, o nosso Instagram, no YouTube. Tem os meus contatos também para qualquer dúvida que vocês tenham, técnica ou não, né? Vocês fiquem à vontade, ok? Pessoal, falando um pouquinho, né, dessa minha trajetória, então, como eu falei, eu sou formado em engenharia mecânica pela Unesp de Bauru. Eu, na verdade, comecei, né, estudando num colégio técnico. Eu fiz um técnico em mecânica durante meu ensino médio, né, aqui também na Unesp de Bauru. E aí passei para engenharia mecânica, me envolvi com essa parte de simulação, né, estrutural, trabalhando em uma consultoria e participei do Aerodesign, né, um projeto de extensão aqui na faculdade também, e foi ali que eu acabei me envolvendo nessa parte de simulação. E aí fiz estágio e até hoje trabalho nessa área. Hoje, né, como sócio proprietário e gerente de engenharia da Sant, né, que é uma empresa de implantação de engenharia. A Sant, nós trabalhamos então com simulação, nós somos parceiros tecnológicos da Siemens aqui na América do Sul, e nós trabalhamos com a transferência de tecnologia para empresas e universidades aí que querem colocar no seu ambiente simulação, seja em elementos finitos, volumes finitos, né, CFD e etc. Então, quando a gente fala nessa questão de implantação, a Sant trabalha hoje com uma metodologia, né, que nós chamamos de Learning Path, né, que é focada no ensino, né, da fugiu a palavra, é focada no ensino, né, da tecnologia de simulação, tudo, né, e envolve a parte da capacitação, né, mas também a parte da ferramenta, né, como nós somos representantes da Siemens, e a aplicação disso, né, o desenvolvimento de projetos guiados, né, desenvolvimento a quatro mãos, né, que faz parte desse ciclo de transferência de tecnologia. Então, hoje a Sant conta com cursos de especialização, tanto avulsos quanto personalizados para empresas, né, representa o portfólio de simulação da Siemens e a gente também desenvolve serviços, e aqui já tem um case prático de aplicação, né, da nossa de simulação, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né, que é muito utilizado aí em todas as indústrias, tá? Para que você possa prever o comportamento do conjunto, né? E também otimizar, melhorar a performance do seu equipamento, do seu produto, ok? Então, basicamente, essa é a Sant, algo bem rapidinho para que vocês possam conhecê-la, né? E a gente já entra no tema da nossa a palestra, né? Da nossa conversa aqui, que é uma introdução ao método dos elementos finitos. E quando a gente fala em simulação,
não sei se vocês já viram, acabei de mostrar aqui que ali no componente físico, né, na peça geométrica, você tem ali aquele panorama de cores, etc. Então, sempre quando a gente fala em simulação, nos remete a esse panorama de cores e tal. Mas um ponto que eu gosto muito de chamar a atenção, tá? Que é o título desse artigo, né, escrito pelo Daniel, escreveu lá um artigo da NASA, tá? O Daniel é jornalista, né? Ele escreveu um artigo com esse título, referenciando um artigo científico do Dr. Raju, né? Que é cientista e trabalha com simulação dentro da NASA, que é nem todas as cores bonitas na tela são precisas ou exatas, tá? Isso é bem legal, né? Porque é nesse sentido em que quando a gente pensa em simulação, a gente está vendo aquelas cores na tela, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque nem sempre aquilo que a gente está vendo corresponde à realidade. Um dos grandes desafios da simulação é a gente conseguir desenvolver modelos que sejam representativos, né, da realidade, que sejam fiéis aos comportamentos que a gente tem na prática, né, ali na peça, nas condições de trabalho, né. Então, por vezes, né, quando a gente utiliza uma ferramenta de simulação, a gente fica encantado, às vezes, com a rapidez de uma ferramenta, mas a gente nunca pode deixar de lado o rigor da engenharia. E a ideia é conversar um pouquinho sobre isso hoje, abordando um caso específico aí do método dos elementos finitos, ok? Então, para começar, né, eu gostaria de trazer uma ideia e desenvolver um raciocínio com vocês. Qual é a importância do dimensionamento estrutural quando a gente pensa lá, puxa, num avião, né, a gente vai fazer um cálculo estrutural do avião. O porquê que a gente pensa em fazer um cálculo, fazer um dimensionamento estrutural? Basicamente, né, primeiro de tudo, para prever o comportamento e garantir, né, que não vai haver falhas quando a gente construir, né, e colocar ali o nosso equipamento, no caso, um avião, por exemplo, né, para voar. Então a gente tentar ao máximo prever todos os comportamentos mecânicos, né, de sistemas e etc, que vão ocorrer, né, e dimensionar, direcionar, fazer escolhas para que não ocorram falhas durante a realização, né, da operação, do voo, dos testes, de um pouso, né, de uma decolagem. Se a gente puxar lá atrás, né, lá na idade das pedras, por exemplo, né, a, a gente já tinha, né, conosco assim, um entendimento do que é esse dimensionamento estrutural. Ou seja, a ideia de rigidez, né, que nada mais é do que, por exemplo, imagina lá um homem das cavernas, né, que ele tem que desenvolver uma lança para poder caçar, para poder se defender. Ou quando o homem ali começou a se tornar nômade, né, que começou ali com a agricultura e aí perdão, deixou de ser nômade, né? Começou a ter residência fixa ali, cultivando e etc. E que você tem equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, né? Um rastelo, alguma coisa para facilitar o cultivo. Imagina que no caso da lança que eu comentei, né? Aquela lança ela vai sofrer um esforço, né, quando ela for para o objetivo, sei lá, eu vou pescar um peixe com uma lança, eu vou me defender de um animal. Se eu utilizar, por exemplo, o cabo dela, uma madeira que seja muito fina, ela vai quebrar e ela não cumpriu o objetivo e você pode se ferir aí com um animal, alguma coisa. Ah, então eu preciso ter uma determinada rigidez, né? Uma determinada característica que quando eu submeter aquele componente a um esforço, ele vai suportar aquele esforço. Então, intuitivamente a gente tem na cabeça, puxa, o diâmetro, né? No caso aí de uma madeira, né? De um galho, alguma coisa, o diâmetro vai importar. Né? Então, se eu tiver um diâmetro um pouco maior, ou dependendo do tipo de material, né, o tipo de madeira, quando você coloca, por exemplo, uma pedra numa ponta para poder fazer um corte, para poder usar de rastelo, né, tudo isso intuitivamente, né, nos leva ao entendimento do que é a rigidez, o que é algo que suporta, né, um esforço, o que é algo mais menos rígido, que tem ali
que pode quebrar ou não, né? Mas isso tudo muito intuitivo até então, né? E com o passar do tempo, né, o homem teve essa necessidade de conseguir prever esse comportamento não só pela tentativa e erro, né? Não só por construir, ver que não deu certo e às vezes até no chute, só na percepção, né? E aí que começaram a surgir várias tentativas de se calcular isso, né, de se ter um controle, de se conseguir prever o comportamento. Então, se a gente pegar lá nos egípcios, né, a construção das pirâmides, que a gente começou a ter ali, que foi talvez o início da engenharia, com alguns cálculos e etc., né, isso nos, isso nos remete já a uma tentativa de começar a entender, né, como isso funciona através de um projeto, de um cálculo, né. Isso vem avançando, hoje em dia a gente tem ali a as teorias, né, da mecânica estrutural, então tem a teoria de vigas, a teoria de placa e casca, a teoria da elasticidade, que são teorias analíticas que quantificam isso, né. Mas essas teorias acabam calculando casos simplificados, concordam? Então, quando eu tenho casos mais complexos, eu não consigo, com essas teorias analíticas, calcular de forma precisa, né, esses meus equipamentos. Então, imagina aí um avião, imagina um trem, né, imagine um automóvel, ok? Componentes simples a gente consegue calcular, porém a gente não consegue, nesses componentes mais complexos, uma fidelidade tão grande com o modelo analítico. E aí, por isso, né, houve a necessidade de desenvolver um método, uma metodologia que possibilitasse o entendimento do que estava acontecendo, né, que a gente conseguisse prever, né, calcular ali, ter uma ideia quantitativa e não mais qualitativa da rigidez e do comportamento das estruturas. Perdão. É, e, e ali começou a se falar por um pouco, já na década que 1920, 1930, surgiu a primeira menção ao nome elementos finitos, né? E uma das áreas, né, que preconizaram isso foi a área aeroespacial, né? Porque não dá para a gente desenvolver, por exemplo, um foguete ou uma aeronave, né, que custa milhões de dólares, né, e fazer um protótipo, colocar para voar e, puxa, deu errado, vamos fazer outro, né? Não existe isso, isso é muito custoso, né, e muito demorado. Então, ah, dentro da NASA e das universidades ali começou a ser estudado, né, os métodos, né, para se prever. E na NASA, por volta de 1965, né, junto a a uma empresa, né, MSC, eles criaram o primeiro software de elementos finitos para análises gerais, né? Antes disso já tinha alguns softwares específicos para aplicação aeroespacial, né? Mas a NASA lá criou então o Nastran, ok? Então é o NASA Structure Analysis. E aí foi o primeiro software de cálculo estrutural, né, que surgiu. Pouco depois veio o ANSYS, né? E aí depois foram surgindo outros softwares, ok? Mas essa introdução é só para que vocês tenham uma visão assim da motivação, né? Por que existe simulação? É por essa necessidade da gente compreender, né? Da gente prever o comportamento, né? E existem formas para isso, e a simulação estrutural, o método numérico, é uma das formas de se fazer isso, ok? Porque basicamente existem três formas da gente dimensionar um produto, tá? Um equipamento que é com base experimental, com base analítica e com base numérica. O experimental é a tentativa e erro, né? Então, é você desenvolver ali um conceito, né, com base operacional e das funções que você precisa, né? Escolher uma tentativa inicial e aí você leva e coloca aquele equipamento ou para trabalhar direto ou você faz experimentos com ele simulando as condições de trabalho, ok? Ah,
tem a sua grande vantagem de, se você está ali no ambiente de trabalho, né, nas condições de trabalho, você sabe o comportamento real, né, do seu componente, então ele está sofrendo os esforços que ele vai sofrer durante o trabalho, né? Mas nós temos como desvantagem que é um processo que, se você precisar de iterações, ou seja, se eu fizer um teste e der um problema, né, eu vou precisar modificar o projeto, construir novamente e aí testar novamente, né? Fora que eu preciso ter números, né? Repetibilidade. Eu preciso fazer alguns corpos de prova, fazer alguns ensaios para poder ter confiança nos resultados. E eu preciso, em caso de ambiente controlado, também conseguir reproduzir as condições de trabalho. Então, tudo isso pode ser muito custoso e demorado, né? E também não é a prova de falhas, né? Quando, por exemplo, você vai ter problemas de fadiga, que aí você vai precisar ensaiar com isso também, ok? Uma outra forma de se prever é, então, a análise, fazer uma análise analítica, né? Um cálculo analítico, em que você tem equações com base nas teorias clássicas, né? Que nos dão resposta exata para comportamentos. Então, no caso de uma flexão pura, por exemplo, você consegue calcular de forma exata o deslocamento, né? Você consegue calcular as tensões máximas que vão ocorrer e dimensionar o seu conjunto. Mas uma limitação, né, do método analítico é a questão da simplicidade, né? Você tem essas equações e livros que são direcionados, essas equações são direcionadas para problemas simples, de condições de contorno bem definidas, geometrias bem simples. Quando você começa a ter um problema complexo, você começa a ter que realizar muitas simplificações, e aí o seu resultado começa a divergir muito da realidade, né? E aí que entra o método numérico, que na verdade ele tem essa base analítica, e com o método numérico você acaba entendendo agora, você subdivide um todo complexo em partes menores, partes simples, e a partir do entendimento de cada uma dessas partes, você tem o entendimento do todo. E aí você consegue saber como o todo se comporta, você consegue prever o comportamento, ok? Mas esses métodos, pessoal, eles não são independentes, né? Na verdade, eles podem ser tratados independentes, mas eles não são concorrentes, ou você faz um ou outro, né? O ideal, uma condição ideal de projeto é que você consiga unir essas três, né? Eles se correlacionam, né? E quando você tem um projeto, um desenvolvimento que você tem uma base, um cálculo numérico, e você valida o seu modelo de simulação com uma base experimental, com dados experimentais, quando você insere inputs experimentais calculados ali, ensaiados, isso te enriquece muito. Então, você vai ter a velocidade do método numérico, que você consegue fazer modificações, iterações e ciclos de projeto, sem ter que ter todo o tempo de construção de protótipo, tal, com apenas alguns cliques você consegue modificar algum detalhe da estrutura e fazer uma nova análise, né? Apoiado com a parte experimental, né, e validado também pela parte experimental, e também a parte analítica, que vai poder te permitir algumas validações, né, para que você tenha confiança no seu modelo de simulação. Quando você tem um modelo de simulação validado, aí você consegue explorar então o potencial desse ciclo de projeto, ok? Porque no final, pessoal, tudo isso, né, e não importa se você está desenvolvendo um projeto dentro da faculdade, se você está numa empresa aeroespacial, se você está numa empresa automobilística, se você está num setor de uma indústria pesada, de estruturas metálicas, enfim, né? Para qualquer missão, para qualquer escopo que você tenha, esse tripé aqui, ele sempre vai ser a chave, né? Ou seja, você tem que cada vez aliar mais qualidade, né? E reduzindo o custo, ou enxugando, controlando o custo, né? E também reduzindo o tempo. E isso até parece um pouco contraditório no começo, né? Quando você pensa que vai desenvolver alguma coisa que tem qualidade, né? Então você fala, puxa, peraí, eu vou fazer um trabalho agora fino, né? Nos detalhes. Então eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais recurso. Isso é o que vem na cabeça. E quando você pensa, eu tenho que fazer algo rapidinho, tal, aí você
acaba tendo intuitivamente, então eu vou fazer algo mais ou menos, né? Eu vou abrir um pouco de mão da qualidade, né? Mas os projetos, a indústria, né, as pesquisas, elas querem cada vez mais qualidades, mais resultados, mais pesquisas, mais desenvolvimentos em um tempo menor e com redução de custo, sempre controlando o custo, né? E a simulação permite que a gente faça isso, né? Ah, então, né, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Existem alguns caminhos. Hoje, quando a gente fala em simulação, a gente já pensa nos softwares, e existem muitos softwares que são muito fáceis, intuitivos de serem utilizados, né? E só que isso é uma faca de dois gumes, né? Para vocês terem uma ideia, o método de elementos finitos surgiu antes do computador. Né? O método de elementos finitos não tem nada a ver com o computador. O computador é uma ferramenta que agiliza, né, e faz todo o trabalho, o processamento, a resolução das equações. Mas, e aí nos permite fazer uma malha de forma mais rápida, visualizar um resultado de forma mais rápida, mais visual. Mas o computador, ele não é a chave do método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos e a mecânica estrutural, você tem uma teoria, você tem uma matemática, a física por trás. E isso é muito importante quando a gente fala em utilização da simulação. Ok? Então, se a gente pensa num caminho, numa trilha para se utilizar, para se trabalhar com simulação, né, para se implantar uma simulação, para se recorrer à simulação, a gente tem que ter domínio, né, da parte da mecânica estrutural e da teoria de elementos finitos, entender o que são elementos, né, o que é elementos finitos, o próprio nome aí já diz, né, quando eu subdivido o todo em partes, em elementos de dimensões e números finitos, né, então eu tenho ali um número finito de elementos que representam um todo. Tá? Existem tipos diferentes de elementos, eu tenho que escolher o meu modelo que represente a realidade e tudo. Tendo essa base, aí você, aliado a uma ferramenta, né, e aí existem muitas no mercado, aliado a uma ferramenta, você aplica tudo isso com responsabilidade, ok? Então, você tem essa trilha aí que a gente não pode passar batido, ok? Então, pessoal, se a gente pensa na utilização, né, aqui é um breve ciclo, né, se a gente for pensar em simulação. Então, a gente primeiro tem uma fase que é que eu gosto de chamar de estudo de engenharia, né? E o que é o estudo de engenharia? É você olhar para o problema e entender, olhar com ponto de vista de engenharia. Então você vê um trem de pouso funcionando, né? Você vê um carro fazendo curva, você vê uma moto, você vê uma suspensão. É entender, olhar e entender quais são os comportamentos físicos, os fenômenos físicos presentes ali, ok? Como que as forças elas estão, os elementos estão se conectando, como as forças estão sendo transferidas. Puxa, aqui eu tenho um amortecedor, aqui eu tenho tração, ali eu tenho um caso que é flexão. Nesse problema eu vou ter fadiga, né? É uma carga cíclica. É olhar nos pormenores a condição de trabalho, o que eu gosto de chamar, a gente chama de condição de contorno, né? Que são as restrições, os carregamentos, ok? E quais são os comportamentos físicos presentes. Após esse estudo, então você consegue definir o que você vai fazer de desenvolvimento. Eu preciso calcular esse componente, aquele componente, eu vou calcular determinada análise, eu vou fazer uma análise de durabilidade aqui, eu vou fazer uma análise não linear ali, né? Eu tenho que fazer uma análise dinâmica, porque esse componente, porque esse carregamento aqui é dinâmico, tá? Então você define o seu desenvolvimento e aí, mão na massa, cria o seu modelo, insere as condições, interpreta os resultados, ok? E depois apresenta uma solução. Eu gosto sempre de colocar aqui essa apresentação de solução como uma etapa do projeto, porque isso vai ser inerente em qualquer coisa que vocês forem fazer, né? Qualquer simulação, qualquer desenvolvimento, que é você apresentar tudo aquilo que foi gerado. Então, é você defender as hipóteses, né? Apresentar os resultados, justificar as suas interpretações, né? E aí isso te ajuda a poder defender os resultados, né? Então você vai fazer isso, vai publicar um artigo científico, vai fazer uma dissertação, uma tese,
você precisa apresentar todos esses resultados. Você está dentro de uma empresa e você desenvolveu um cálculo para um novo produto, ou uma correção de uma falha, ou uma otimização, você tem que apresentar tudo isso. Então, também faz parte aí do ciclo do projeto essa questão da apresentação, ok? E se a gente entrar um pouco mais a fundo agora na simulação, e na verdade, antes de falar em simulação, a gente está falando em resolver um problema estrutural, né? E aí podem ver aqui que eu trouxe um problema analítico, né? Eu não estou aqui comentando sobre simulação em si, sobre o métodos elementos finitos. Mas é a mesma rotina, né? O métodos elementos finitos resolve esse problema estrutural. Então a gente tem que saber isso. Então, a gente começa ali entendendo o problema real e a gente entendendo ali as condições de contorno e a parte geométrica e como tudo funciona, a gente tem que desenvolver um modelo representativo dessa realidade. Então, a gente vai escolher na teoria dos elementos finitos, da mecânica estrutural, qual é o melhor modelo, qual é a melhor discretização para representar aquilo. Então, notem, né? Eu passei ali de uma viga com uma talha, ou não sei se vocês conhecem o que é uma talha, né? Ou uma roldana ali para você fazer um içamento. Ah, e aí eu simplifiquei esse modelo, agora eu tenho um modelo representativo, né? Então, a fixação, que poderia ter sido por parafuso, por cola, agora é um engaste, né? Um ponto em que eu bloqueio os graus de liberdade. A minha massa, que está sendo içada, que tem a roldana e a fixação, ela virou uma força aplicada P, e a minha viga se tornou uma linha, que é a linha do centroide, a teoria de vigas, que representa a minha geometria. Depois disso, então, é feita aí as equações, né, de equilíbrio, de força e momento, no caso aí, pensando que a estrutura está em equilíbrio, né, estática. E aí você tem o cálculo das reações, das forças internas, dos deslocamentos, né? E você precisa interpretar esses resultados. Isso é algo bastante importante, né? Não simplesmente a gente aceitar um resultado, mas interpretar para saber se ele é coerente com o que a gente espera, ok? Então, aqui, em resumo, dentro do modelo de elementos finitos, trazendo esse mesmo exemplo para dentro do problema de elementos finitos, né, de uma modelagem em elementos finitos, a gente tem a mesma etapa de entendimento do problema, só que agora a gente não vai desenvolver um modelo na mão, né, ali. A gente vai fazer um modelo utilizando métodos elementos finitos para resolver isso para a gente, ok? E aí a gente tem lá um solver que vai rodar toda essa questão de calcular o equilíbrio e as forças de reação e os deslocamentos, tá? E depois a gente interpreta os resultados. Então, notem, né, que é o mesmo ciclo e agora a gente trouxe isso para aplicação num método, tá? E aí, né, um caso aqui que a gente tem como exemplo, imaginem aqui uma biela, tá? Então eu tenho a geometria, a física, né, a peça física, aí eu tenho a geometria virtual, dessa geometria virtual eu desenvolvo meu modelo de elementos finitos, e aí tem um porquê de eu ter utilizado um elemento tetraédrico aqui, como vocês estão vendo, tem um porquê do tamanho dos elementos ser diferente em uma parte da peça e em outras, né? E depois eu tenho a apresentação dos resultados após eu inserir as condições de contorno e realizar a simulação, ok? E a gente, então, quando fala de elementos finitos, né, a gente está falando do dividir, né, para dominar. Ou seja, a gente tem, pessoal, como eu falei, uma peça, ou um equipamento, ou um produto, né, que você tem lá o todo complexo, e você vai subdividir esse todo em partes de dimensões conhecidas, de geometria simples, e a partir do entendimento de cada uma dessas partes, você consegue entender o todo e saber como ele se comporta, e prever como ele vai se comportar, ok? Mas quando a gente fala em entender esse todo, a gente está falando em entender a rigidez, né? Em calcular, em quantificar a rigidez. Então, a partir do entendimento, a partir do cálculo da rigidez de cada um dos elementos, eu consigo saber a rigidez do todo e como ela se comporta, né? E a rigidez basicamente é a relação entre força e deslocamento, ok? Então, eu tenho lá, imagine aqui que eu tenho uma barrinha, né? Não sei se vocês lembram lá a resistência dos materiais. Eu tenho uma barrinha,
né? Imaginem com diâmetro, com uma característica geométrica, e aí eu aplico uma força de tração nessa barra, ok? Vocês concordam comigo que se eu aplicar uma força de 100 newtons, né, e eu tiver uma rigidez de 100 newtons por milímetro, né, eu vou ter um deslocamento, então, se a minha rigidez é 100 quilos por milímetro e eu aplico uma força de 1 milímetro, o deslocamento na ponta vai ser, eu aplico uma força de 100 newtons, eu vou ter um deslocamento na ponta de 1 milímetro. Se a minha rigidez é 100 newtons por milímetro, eu aplico uma força de tração de 200 newton, eu vou ter um deslocamento de 2 milímetros, ok? E assim por diante. Então, a rigidez ela é uma relação entre a força que está sendo aplicada, né, e o deslocamento desse meu componente, ok? E, lógico, quando a gente está falando, então, em uma relação linear, a gente tem essa equação aqui, força igual a rigidez vezes o deslocamento, ok? A gente está falando aqui no deslocamento aqui nesse caso aqui da extremidade, a gente tem uma rigidez, e essa rigidez, né, para essa barra é a rigidez da tração, ok? E quando a gente pensa em elementos finitos, a gente vai, então, pegar esse problema, né, e vai transformar nisso aqui. Agora, a minha barra, ela se transformou em um elemento que tem aquelas características. Eu tenho a força aplicada, eu tenho a minha restrição, e essa força, né, vai gerar um deslocamento nos meus nós. Tá? Então, eu tenho um elemento e em suas extremidades eu tenho os nós. No caso aqui, eu tenho um elemento de viga, um elemento 1D. Tá? Mas agora vamos fazer um exercício, pessoal. Imaginem essa barrinha aqui. Né? Vamos pensar aí em termos de rigidez. Imaginem essa barra. Vocês concordam comigo? Imagina uma barra de 10 milímetros de diâmetro, né? A espessura de um dedo. E o comprimento, sei lá, de 20 centímetros, 200 milímetros. Não sei se vocês já viram aqueles tubos de cola quente, né? Imaginem aqueles tubos de cola quente, ok? Imagine que esse tubo ele seja de borracha, né? De plástico ali, igual é o tubo ali de cola quente. E você pega essa mesma barra e pensa num material, num aço, né? Agora, imagine você tracionando os dois. Intuitivamente, qual que é mais rígido? O de aço, ok? Então, a gente consegue perceber intuitivamente que o material influencia na rigidez. Então, quanto o aço, por exemplo, ele vai dar uma característica mais rígida, se eu tiver a mesma geometria, do que o plástico lá da cola quente, ok? Então, o material influencia no cálculo da rigidez. Segundo, imagine que eu tenho agora uma barrinha dessa de aço, tá? De 10 milímetros de diâmetro e eu tenho uma outra de 30 milímetros de diâmetro. Imagina, uma é a espessura do meu dedo e a outra é a espessura do meu pulso. No mesmo comprimento, o mesmo material. Vocês concordam comigo que a mais rígida, intuitivamente, é a que tem a maior área, a maior seção? Concordam? Então, ok. Então, segundo, a área, né, a geometria aí da seção, ela vai influenciar no cálculo da rigidez, né? Então, quanto maior a área, maior a rigidez. Intuitivamente, tá? Depois a gente vai partir aqui para uma questão mais técnica. E o comprimento, né? Se eu tiver uma barra dessa com um comprimento maior de mesmo material e mesma seção, né? Quanto maior o comprimento, menor a rigidez. Ok? Então, a gente tem que a rigidez, né, ela é calculada de acordo com as dimensões geométricas, e a gente falou da área, que a gente tem duas dimensões e comprimento, ok? Então, as três dimensões geométricas, né, a geometria em si e o material, ok? Então, pessoal, a rigidez ela é calculada, a tração, né, é o EA sobre L. E é o módulo de elasticidade referente ao material, o A é a área, né, e o L é o comprimento ah, dessa minha barra, né, que é inversamente proporcional à rigidez. Então, essa é uma característica, né, dessa barra em específico, a tração, ok? É a rigidez da tração. E, só que se a gente pegar essa mesma barra e colocar uma força na perpendicular, né,
defletindo essa barra, eu vou ter uma outra rigidez. Eu também vou ter uma relação em que eu vou aplicar uma força de flexão e eu vou ter um outro deslocamento, né? Porque agora eu tenho uma rigidez em outro sentido, a rigidez, a flexão. E isso nos traz a ideia de que, para uma barra, eu tenho diversas rigidezes, né? Eu tenho a rigidez a tração e compressão, eu tenho a rigidez a flexão em um plano, eu tenho a rigidez a flexão em outro plano, eu tenho outra rigidez a torção, ok? E aí a gente, então, computando todas essas rigidezes, né? A gente tem um entendimento da rigidez desse elemento como um todo. E isso a gente extrapola, porque a partir do entendimento da rigidez de cada um desses elementos, a gente vai entender a rigidez do todo, tá? E aí a gente vai saber, vai conseguir prever como ele se comporta, tá? Então, dentro aqui, então, de um ciclo de elementos finitos, a gente começa com um problema real, passa para o modelo virtual, o método, né? No caso aí, o software utilizando o método, calcula a rigidez de cada um dos elementos em cada uma dessas direções, e a gente chama, né, em elementos finitos de graus de liberdade. Então, translação em x, translação em y, translação em z, são os graus de liberdade e rotações nesses eixos. Com o cálculo da rigidez de cada elemento, o cálculo da rigidez da estrutura, a gente aplica as condições de contorno, resolve a condição de equilíbrio entre força, energia interna e externa, né? F igual a K vezes D, tem as respostas e interpreta os resultados. Ok? Ah, mas eu preciso entender disso, né, para fazer simulação? Precisa. Ok? Por quê? Se a gente não souber que quando a gente faz um modelo de elementos finitos, o controle da qualidade de cada elemento, do tamanho de cada elemento, ele vai influenciar aqui, ó, como vocês estão vendo. Se eu fizer um elemento distorcido ou com um tamanho inadequado, ele vai calcular mal a rigidez de cada elemento. E aí ele vai calcular mal a rigidez da estrutura. E aí, quando eu aplicar as condições de contorno, ele for fazer o equilíbrio, ele vai calcular mal as reações, e aí a gente vai interpretar um resultado errado, só que a gente não vai saber que esse resultado está errado. E se a gente confiar nisso, a gente pode acabar sofrendo aí algumas consequências, né? No caso aí de um superdimensionamento, subdimensionamento, né? Então, a escolha de um modelo, ela se baseia basicamente no comportamento físico, né? No tipo de análise, que é, por exemplo, se eu vou fazer uma análise de flambagem, se eu for fazer uma análise de frequências naturais, se eu for fazer uma análise de carga, né, estática, eu vou escolher um tipo de modelo, uma discretização para cada um desses tipos, tá? Comportamento físico, se eu estou fazendo uma tração, uma flexão, muda ali o meu modelo, ok? E também a representatividade do elemento finito, tá? Cada elemento finito ele tem ali uma matemática por trás, ok? E aí eu preciso entender quais são as limitações de cada um desses elementos para poder escolher para que ele possa representar a minha realidade, ok? Então, quando a gente fala ali em tipos de análises, existem vários, né? E eu trouxe alguns aqui para vocês conhecerem. Então, quando a gente fala em uma análise não linear, né, a gente falou que existe aquela relação de força e deslocamento que é a rigidez. É uma equação linear, de primeira ordem, em que eu tenho essa relação direta força e deslocamento. Mas quando eu tenho alterações do módulo de elasticidade do material, no caso aqui, de uma plasticidade, por exemplo, ou se eu estou estudando uma borracha, né, que é um material altamente não linear, que tem essa curva aqui não constante, que varia muito, eu tenho que computar isso. Aquela relação não vai ser mais linear direta, ok? Então eu vou lá e faço uma análise e seto isso e escolho um modelo adequado para isso. Existem outras não linearidades por grandes deformações em que eu tenho a variação da minha geometria, né, da minha área, por exemplo, aqui no caso de uma compressão, e que aí eu vou estar mudando lá o cálculo da minha rigidez. E isso pode ser expressivo. Tenho também contato. Se eu tenho peças que no meio da análise, da aplicação de uma carga, ela sofre contato, eu estou mudando as condições de contorno, né? Análise não linearidade geométrica. A não linearidade geométrica é quando você tem lá grandes deslocamentos e seu diagrama de corpo livre, né, suas forças começam a mudar. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, que a gente tem no lado esquerdo a aplicação de uma força vertical e horizontal,
Se a gente considerar uma análise linear, você considera a condição indeformada e faz o diagrama de corpo livre, que a gente vai ter a reação R1, R2 e o momento. Quando a gente pensa em grandes deslocamentos, né, concordam comigo que a força F2, a princípio, ela não gera um momento em torno do ponto O, mas depois da aplicação da força F1, que eu tenho um deslocamento grande ali, delta, a força F2 ela passou a gerar um momento? Como que eu sei isso? Por exemplo, a asa de avião, né, é um grande exemplo de análise não linear geométrica, porque ela desloca muito, então eu tenho um efeito ali de membrana, tensões, né, que começam a se correlacionar por conta e começam a existir por conta dessa não linearidade aqui, dessa mudança do diagrama de corpo livre, né, dessa distribuição de cargas, ok? E análise, por exemplo, em materiais compósitos, né? E aí, quando a gente fala em materiais compósitos, eu estou falando em caracterizar esse material no software, né? Então, eu tenho lá agora o material ortotrópico, anisotrópico, ok? Eu também tenho que mudar o critério de avaliação, eu não vou, por exemplo, utilizar o mesmo do aço, o von Mises, eu vou utilizar agora um método de Saivu, um critério de Rio, né? Enfim, ok? E aí eu tenho também a caracterização do material, né? Bond Shear Law, né? Que é o cisalhamento interlaminar. Tenho que colocar ali informações, né? Agora eu tenho tração e compressão diferentes em ambas as direções, enfim. Ok? Então, também é um outro tipo de análise que eu tenho que ter modelos adequados para isso. Tá? Então, isso influencia no cálculo, né? E aqui, ó, para quem gosta aí de carro, participa, não sei se tem alguém aí assistindo do projeto aí de fórmula e etc, né? Mas se você estiver fazendo uma análise dinâmica, né, que você tem as forças, você consegue também fazer essa correlação, ok? E trazer essas forças e ali ter um modelo adequado para poder computar tudo isso, ok? Por fim, né, análises topológicas também de otimização paramétrica, quando você quer reduzir peso. Então, imagine você construindo um compósito aí em fibra e você quer reduzir peso. Então, você tem que estudar as configurações do seu layup, né, o tipo de resina que você vai colocar, o seu processo de fabricação, e você consegue simular tudo isso. Né? E elementos finitos é uma dessas ferramentas. Então, isso nos ajuda muito, né, a otimizar projetos, a prever falhas e a melhorar, ganhar performance. Ok? E quando a gente falou lá, né, dos tipos de análise e falou da representatividade dos elementos, o que eu quis dizer, né, é que aqui, ó, existem vários tipos de elementos. Tem o beam, tem o plate, tem o sólido, né, o elemento 1D, 2D, 3D, que cada um segue uma teoria da mecânica estrutural, ok? Então, se a gente pensar lá no BIM, ele é um elemento 1D, né? É um elemento que representa a teoria de vigas. O elemento 2D, plate, né? Um triângulo, um quadrilátero, representa ali a teoria de plaque-casca, um sólido, a teoria da elasticidade. E tem um porquê, a gente tem motivações técnicas, teóricas, né? Para se tomar decisão para a escolha de cada um desses elementos. Ok? Então, se a gente imaginar o BIM, né, é uma viga, e a gente tem lá os seus graus de liberdade. Ok? Então, a gente tem 12 graus de liberdade. Tem translação em 1, 2 e 3, e tem rotação 4, 5 e 6. Ok? Aqui é uma aplicação, né? No caso aqui nós temos uma gaiola, né, de um mini Baja, aqui da equipe PAC Baja, que é uma das patrocinadas aqui da nossa empresa, e que para uma análise modal, por exemplo, para cálculo das frequências naturais, o modelo em BIM ele é representativo e muito adequado, ok? Para um elemento 2D, né, uma análise aí de placa casca, né? A gente tem o triângulo e tem o quadrilátero. Notem, né? Geometria simples, porque a gente quer dividir um problemão, né? Em vários probleminhas pequenos que a gente consiga resolver cada um deles e aí a gente junta tudo e consegue resolver o maior. A gente não quer transformar um problemão em vários problemões, né? Em vários probleminhas que a gente não sabe resolver, né? Um complexo em várias pequenas partes tão complexas quanto, né? Então, a gente sempre tem geometria simples, uma linha, um triângulo, um quadrilátero, um tetraedro, e aqui a gente tem uma aplicação em uma equipe de aerodesign, né? Um VANT aqui, um veículo aéreo não tripulado,
ok? Então, se a gente imaginar o cálculo de uma longarina, né, que é muito similar à longarina de um avião, né? O cálculo em si, é lógico que a longarina acaba tendo diversos outros componentes, mas a gente também tem uma estrutura dentro de toda a asa que a gente tem que calcular a rigidez, entender como ela se comporta e avaliar os critérios ali. Tá? Então, nesse caso, a gente tem uma longarina de balsa, laminada, né, com carbono, por exemplo, ou fibra de vidro, e aí a gente modela isso e faz um cálculo analisando aí tensões, deformações, índices de falha e etc. Ok? E nós temos aqui também elementos 3D, tetraedro, um quadrilátero, ok? E que a gente, por exemplo, nesse aqui semi-eixo, tá? Nós temos um semi-eixo que eu posso modelar tanto por BIM, aqui na direita mais superior, quanto para um modelo sólido, né? E notem no modelo sólido, eu tenho uma discretização em uma parte e eu tenho uns elementos bem menores ali onde eu tenho os dentes, né? Então, as estrias. Então, a gente tem, pode, para o mesmo exemplo, né, para o mesmo caso, escolher elementos diferentes dependendo do que a gente está querendo analisar. E esse domínio é bastante importante ter, pessoal, ok? Então, se eu trouxe um exemplo aqui para que vocês possam entender, né, e visualizar na prática, tá? A gente pegou aquela viguinha, aquela barra engastada, tá? Aplicou uma força de 1000 newtons na ponta e tem a geometria aí de 1000 milímetros de comprimento, uma seção 50 por 50 de aço, ok? Se vocês fizerem a conta, isso aqui é uma barrinha que a gente consegue calcular essa flexão pura, né? Se a gente calcular aqui, é um momento vezes a distância ali a neutra sobre o momento de inércia. Tem a continha aqui, se vocês quiserem fazer, bem, se não, se confiarem em mim, essa conta dá 48 megapascal, ok? Então, analiticamente, uma resposta exata, a gente tem que ter tensão por flexão aqui de 48 megapascal, ok? E aí, se a gente for lá para elementos finitos e modelar, eu modelei essa barra utilizando o mesmo elemento finito, um tetraedro linear, ok? Que é um elemento volumétrico, né? Um tetraedro. Só que eu mudei a discretização, o tamanho, né? Para que vocês possam ver. Então, na esquerda a gente tem um tetraedro um pouco maior e na direita a gente tem um modelo bem discretizado, com tetraedros bem pequenos, mas é o mesmo elemento finito, tá? É a mesma matemática por trás. Eu só mudei o tamanho. E a resposta que a gente chegou para o problema foi, para o modelo da esquerda, 13 megapascal máximo, e o modelo da direita, 48,2 megapascal. Aproximado, é lógico, porque o método é um método numérico aproximado, né? E aí a gente se questiona, né? Puxa, o mesmo tipo de elemento, a gente fez a modelagem. Imagina se a gente não tiver o domínio, né, de saber, de entender o método dos elementos finitos, saber que tem uma matemática por trás. A gente vai olhar para isso aqui. Se a gente tivesse primeiro chegado no resultado de 13 megapascal e a gente tomasse ele como certo, a solução seria, puxa, quero otimizar, a tensão está baixa. Só que a tensão real é 48, você está muito longe e aí você acaba induzindo-se a um erro, né? E como que eu sei, né, com um modelo que é certo, qual que não é? Com base na teoria, né? Qual modelo que vocês escolheriam? Eu escolheria o modelo certo. Se eu tivesse vários modelos aqui, eu não escolheria o de menor tensão ou de maior tensão. Eu quero saber o que é correto, qual que é o resultado coerente, né? E para isso, então, vocês têm que ter um domínio da teoria por trás do software. Tá? Isso é bastante importante. Isso aqui foi feito em um software comercial aqui que a gente da Siemens, é um SimCenter FEMAP, assim como se vocês fizerem qualquer outro software, tá? Um SimCenter 3D, um ANSYS, Abacus, um SolidWorks Simulation, etc. Né? Você também vai ter, porque a formulação de elementos finitos ela é a mesma para todos esses softwares. Ok? Então, pessoal, quando eu falei lá no começo que nem todas as cores bonitas na tela são precisas ou exatas, era por conta disso, né? E eu acho que agora, não sei se deu para fechar esse ciclo da importância de se conhecer o método, né? Então a ideia é mostrar um pouquinho para vocês do que é o método dos elementos finitos, mas mais do que isso é chamar essa atenção, porque se a gente só for pelas cores, né?
puxa, o da esquerda tem as cores tão vistosas quanto da direita, tá? Mas não é isso, né, o que vale. O, o, o computador nos trouxe muitas vantagens. Então, a questão de rapidez, facilidade de interface, de setagem, visualização dos resultados, né? A princípio, só o CalMed dos elementos finitos ele vai calcular e vai te dar o cálculo de todos os valores de deslocamentos por nós, tensão nos nós, nos elementos, etc. E antigamente você via isso nos números, né, e entendia. E aí com o avanço da tecnologia, a gente tem um recurso gráfico fantástico hoje, que é o panorama de cores, né? Que a gente consegue de forma muito rápida. Puxa, ali está vermelho é o valor máximo de tensão e você vai lá, né? Mas saibam, isso é uma ferramenta, isso é um acessório para te dar velocidade. O software ele não interpreta resultado, o software não toma decisão, o software não imputa dados, ok? O software só é uma ferramenta. Então, eu gosto muito de dar um exemplo do carro, né? Imagina ali que se você tem um carro e aí você sabe que, puxa, esse é o acelerador, esse é o freio, essa é a embreagem, aqui troca de marcha, aqui é o volante, né? Só saber onde estão os botões, ou só saber o que cada coisa faz, né? Não faz com que a gente seja um bom piloto, ou não faça que a gente seja um bom motorista, concordam? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo ali, né? Como guiar, quando passar uma marcha, o jeito de frenar, pisar na embreagem e etc. Ok? É a mesma coisa aqui. A gente tem que saber o que está fazendo para poder operar um software. Ok? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? O avanço da tecnologia, ela nos permitiu que usar um software muito rápido, né? Mas ela também permite que a gente utilize esses softwares sem ter conhecimento prévio ou tendo pouco conhecimento prévio. E isso pode comprometer os nossos resultados. Então, fortalecer a base é muito importante, ok? Para que a gente tenha bons resultados e tenha coerência nos nossos cálculos, ok? E aí, pessoal, eu trouxe alguns exemplos para vocês de aplicação. Né? A gente falou aqui bastante sobre simulação, sobre os cuidados, mas agora eu queria trazer para vocês aqui alguns cases, né? Que, como eu disse, se aplicam em diversos pontos, aí, em todas as áreas da indústria, né? Que vocês possam imaginar. Então, eu trouxe alguns vídeos, né? E esse primeiro aqui é uma aplicação, né, de simulação. Eu trouxe vídeos relacionados aí à nossa plataforma Siemens, tá? Mas a ideia aqui é mesmo focar nos exemplos, ok? E no caso aqui, né, um exemplo de aplicação da simulação. Foi feito uma análise de dados, né, uma simulação experimental, né? E aí a gente foi colhido os dados, né? Nesse exemplo aqui, para se determinar aqui as frequências naturais, ok? Um ensaio experimental aqui. E aí, dentro da simulação, está trazendo isso, né? E está correlacionando com as frequências naturais calculadas pelo modelo virtual, né? Então, isso é bem legal, né? Para você poder caracterizar aí o comportamento, a identidade, a rigidez, né? E correlacionar, saber se seu modelo está coerente. Então, no caso aqui, a gente tem na esquerda as frequências calculadas por ensaio, na direita a virtual. Aqui a gente tem o cálculo do MEC, né? Essa compatibilização aí das frequências. E, bom, é um exemplo de aplicação que é muito utilizado, né, na indústria a aeronáutica, né? A Embraer, por exemplo, se utiliza, né? E várias outras empresas e outros segmentos também utilizam análises desse tipo, ok? Uma outra aplicação, né? É na análise de uma aeronave como um todo, né? Então a gente está falando em elementos finitos, então está falando sobre componentes estruturais. Então você imagina desde a fuselagem até as asas, flaps, ailerons, as turbinas, as pás das turbinas, os trem de pouso, é,
todos os sistemas, subsistemas, componentes, você consegue analisar, né? Mas essas simulações se estendem em todos os âmbitos, né? A gente tem vários exemplos de simulação em CFD, né? De escoamento, do entendimento, a parte ali de fluidos, a parte térmica, né? Esse aqui é um exemplo de uma empresa russa, né? Irkut ou Irkut, eu não sei a pronúncia correta, né? Que eles aplicaram simulação aí e conseguiram reduzir 25% no caso de testes físicos aqui para o problema deles aqui que eles estavam resolvendo, né? E entre inúmeros outros detalhes, né? A simulação, como a gente comentou, né? Aliado ali com uma base experimental e analítica, tudo funcionando junto, você consegue reduzir muito a questão de produzir protótipos, né? E reduzir custos de projeto, tempo de projeto, né? Um outro case bacana aqui, né, de aplicação na indústria eólica, né? E aqui é um case de CFD, ok? Então, eu vou deixar aí vocês com o videozinho que é bastante legal. Aqui, pessoal, mostrou um pouquinho da ferramenta como um todo, né, do RIDS ali também e tal, mas é para mostrar a multidisciplinaridade, né, de um projeto e que a simulação antes ela era muito utilizada assim em nichos, né? Puxa, eu vou fazer uma análise estrutural, agora eu vou fazer uma análise de CFD. E só que ela vem evoluindo de um jeito, né, em que se tratar um problema como um todo, as suas multifísicas, né, é possível e faz muito sentido, né, você ali fazer uma análise, por exemplo, fluido-estrutura, em que você tem a parte aerodinâmica, né, e hidrodinâmica influenciando na deformação, né, do seu conjunto. Essa deformação, por sua vez, influencia no escoamento,
né? E aí você faz essa análise duas vias, essa co-simulação, esse bate-volta, né? Como a parte fluidotérmica, enfim, né? Então, é para que vocês possam ver aí essas ferramentas, né? A utilização dessas ferramentas. Antes de finalizar, eu tenho outros vídeos aqui, né? Que eu trouxe para vocês, em que eu vou apresentar aqui pelo Google Meet. Vamos ver aqui. Bom, esse aqui é um case que é bastante interessante, né? Ah, My name is Zachary Hazen, and I work for Martin UAV. We've been working on the VBAT, which is the vertical takeoff and landing UAV. We're asked to get products right the first time, and our customers want results that benefit them in a timely manner. So far, we've been using SimCenter StarCCM Plus for developing the next generation duct for the VBAT family of aircraft. We'd start with, lower order tools, handbook methods, and our experience base, and we would prototype and build and test on a static thrust stand. We would also go and fly. And so there'd be a lot of building and a lot of scrapped duct designs that perhaps didn't work. Martin UAV landed with SimCenter StarCCM Plus simply by a validation competition. I was extremely impressed with support engineers. So I'd say the best thing about SimCenter StarCCM Plus has been the array of tools that it offers. I can choose between a simulation that converges very quickly and gives me answers right away from first principles, and I can also run very detailed simulations, and so I can choose the appropriate methodology I need to solve the problem I'm working on, and I'm not fixed into one kind of approach. Yeah, so when I was looking at designing a new duct for VBAT, we looked at quite a few by hand, maybe a handful of designs. Then things got pretty big once we let HEEDS go at the problem. And then it was iterating through hundreds of designs, and for each design, it was doing several runs of the hover and cruise conditions. So if you multiply it all out, it's many thousands, if not tens of thousands. We can actually understand our product better, whether it's the baseline design we already have today or a future design. I see the high fidelity simulation as a way to stay ahead of the demands we know are coming. We can anticipate people are want to carry more payload, more fuel, fly for longer. Bom, aqui então nós temos uma outra aplicação, um outro estudo de caso aí. Eu trouxe esses exemplos que são da própria Siemens, que eles são muito bem elaborados, né, mostrado ali, ele fala um pouquinho dos benefícios da ferramenta, mas o grande enfoque que eu quero trazer aqui, né, é da utilização e para vocês verem a versatilidade, né, em projetos que são utilizados essas simulações dentro dessa área espacial, mas dentro de todas as outras áreas, né? Se a gente imaginar aí máquinas agrícolas, por exemplo, a parte de implantes, né? Implantes dentários, ortopédicos, próteses e etc. também são muito utilizadas, né? Vou mostrar mais um exemplinho para vocês aqui, um ou dois, vamos ver. Esse aqui é bastante legal porque mostra um exemplo bem diferente, né, da Reca Aero. My name is Ricardo Romeo. I work for Hika Aero, and I'm Vice President of Engineering. Hika Aero is the product arm of two parent companies, two service companies, Alluvionic and Novel. Hika Aero is a startup, an aerospace startup, and what we do is we develop technologies for vectored thrust. We've had a lot of challenges in this technology space that the aerodynamic challenges that we encountered is where the SimCenter StarCCM Plus really helped. We have an externally driven propeller design, so all of the motors are on the outside, all of the controls are on the outside, and we needed to find a duct that covered that for aerodynamic reasons.
The SimCenter Star CCM Plus was able to not only cover it, but also actually increase our thrust by about 8% for our design. So that was really huge because we're trying to create as much thrust as possible in the smallest disc area that we can get. Because this is going to personal flying devices, think about Joby aircraft and all these Uber air taxi types that everyone is using it. It's for that type of application. Well, if I didn't have access to the CFD products, the alternative would have been trial and error. We really just didn't have the expertise in-house. We really didn't have the capabilities of software, hardware, until we had access to the SimCenter Star CCM Plus software. And especially the Siemens analysts that helped us through our challenges for aerodynamics. The analyst Peter Burns' capabilities that SimCenter Star CCM Plus had, and able to look at variables that I didn't really think about. And so we ended up with a much better design than if they had just solved the problem that I originally asked them to do. The final duct design is completely different than what we started out with. And after running the simulations, what we found was that the duct design that the optimizer, design manager from the SimCenter Star CCM Plus, with all the parameters that we gave them, what it came up with was 8% more thrust out of the same disc area. So it was pretty amazing how many different combinations, and not just for the size radius that we asked them for, but they were able to run something like 250 different simulations and give me different duct designs for different radiuses, because we're trying to hit a very small area for the Boeing Go Fly competition, and really couldn't have achieved it unless we had this great help from the Siemens team. Siemens reaching out to startup companies like us where we wouldn't have access to this. That's, to me, this is what fellowship really is like. Bom, pessoal, e para finalizar, né, mais um exemplo, né? Não sei se vocês lembram lá da Curiosity, né, que é a aeronave lá que foi a espacial, né, que foi lá para Marte, uma missão da NASA, que utilizou aqui simulação também, né, para uma missão que, imagina, você chegar lá com o equipamento e o equipamento quebra, né? Então você precisa utilizar muito e conseguir prever nos mínimos detalhes todas as possibilidades do que vai acontecer, né? Então a simulação também ajudou, né, que esse equipamento ele tivesse, né, sucesso em sua missão. Então vou colocar aqui e a gente Every space mission is uniquely challenging. But success of the JPL Curiosity rover Mars Science Laboratory required a level of complex engineering and planning beyond any other mission to date. The team had to design a vehicle to house the world's most advanced scientific laboratory in a space rover, plan how to safely transport a 1 metric ton payload, and plan how to safely land it on Mars, all in a virtual environment. And there was zero margin of error. Siemens PLM software gave the JPL engineering team confidence that their decisions through design, build, test, and validation would result in success. The rover is made up of tens of thousands of parts that needed to work together to get through launch and beyond. The 2-year scientific mission required a redundancy of systems, which doubled the density of the systems on the rover.
But the trick was that the size and volume of the payload could not increase. JPL engineers used Siemens PLM software to help design and test the parts before assembling the system. Extreme temperatures posed another major mission-critical challenge. Thermal analysis ensured the team that the Curiosity rover, all of the sophisticated instruments, and the spacecraft that housed it all could endure the extreme temperatures. Curiosity's total mass is 15 times larger than the science instrument payloads of 2 previous Mars rovers. Innovative maneuvers and technology to land a heavier spacecraft with greater precision were also developed and proven using Siemens software. And Curiosity made a perfect landing in August of 2012. PLM software technology from Siemens was also used by JPL engineers to design and simulate the 10 highly sophisticated science instruments aboard Curiosity. These are now successfully being used to send lab results of rock samples back to Earth to analyze and determine whether conditions were ever favorable for microbial life on Mars. During the rover's 2-year mission, experiments like these will help us learn more than ever before about the Red Planet. From the smallest mission detail to the most complex engineering feat, Curiosity proves that Siemens PLM software is mission critical for a trip to Mars. Imagine what Siemens PLM software can do for you here on Earth. Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu trouxe para vocês aí alguns exemplos para vocês verem a aplicação de simulação como um todo, né? É uma área bem legal, falo, sou suspeito para falar, né? Trabalhei desde o meu estágio até agora com isso, estudei muito na pós-graduação, continuo sempre me aperfeiçoando, gosto muito da área, né? Mas e é algo que simulação não é mais um diferencial, né? Simulação ele é mandatório. Então, se vocês forem aí fazer simulação nos projetos de vocês, né? Na empresa que vocês trabalham, nas iniciações científicas, projetos de extensão, todos os tipos de projetos, né, que envolvam a simulação, utilizem com responsabilidade, conheçam o método, né, por trás, a questão matemática, a questão física, porque é algo que nos traz muitos benefícios, nos ajudam muito, né, no desenvolvimento, no amadurecimento de um projeto. Espero que tenham valido a pena aí, que vocês tenham gostado de ver aí os cases e esse pouquinho sobre elementos finitos. E estamos aí, muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.